Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 2, lendo apenas o verso 20. Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20, nós lemos: Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos pela Tua palavra que nos ensina a respeito dos Teus propósitos para nós. Fala ao nosso coração nesta noite, como já tens falado em cada parte deste culto. Que agora também, Senhor, o Teu Espírito encontre ambiente acolhedor no nosso coração para o Teu ensino, para que a Tua vontade seja feita no nosso viver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos dando início hoje a uma nova série de mensagens. E é bom que seja neste dia em que já celebramos na parte inicial do culto o Dia da Pátria, que aconteceu nesta semana, o 7 de setembro. Tivemos o momento em que pudemos lembrar da importância de sermos cidadãos que constroem um grande país. Aquilo que tem acontecido já na nossa nação, como luta contra a corrupção, contra a impunidade, cremos firmemente que vem a ser resposta de oração. Temos tido, em anos anteriores, oração pelo Brasil e vivenciamos 40 dias de oração pelo Brasil, vivenciamos 100 dias de oração pelo Brasil, e hoje nós temos o Brasil com algumas mudanças que nós esperamos estejam apontando na direção de soluções para problemas antigos no nosso país, mas que precisam ser corrigidos. Estamos iniciando nessa série de mensagens mais um período de 40 dias de oração e jejum. Desta feita por avivamento verdadeiro. Esse é o livro em que estaremos meditando. E claro, ele trazendo o recado da palavra de Deus, porque a nossa meditação e o nosso ensino precisa estar fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus. Avivamento verdadeiro. Esse livro estará disponível após o término do culto, tanto na recepção quanto na livraria, para que cada membro da igreja possa ter o seu e meditar nele. Estamos repassando pelo mesmo preço de aquisição. O pastor Edson Queiroz, que, como mencionamos pela manhã, ele próprio deve ser objeto das nossas orações. Teve um problema de saúde bastante grave, mas está em recuperação. Que possamos continuar em oração pelo pastor Edson Queiroz, que tem colocado no coração esses 40 dias de oração e jejum anualmente, tem produzido a cada ano um material específico para o tema a ser abordado naquele ano. Ele tem feito de tal maneira que o livro possa sair a um custo bem acessível, e tanto é que a gente
vai à livraria que distribui e diz, eu comprando 100 livros tenho algum desconto? Ele diz, não, esse já é o preço, né, flat, como se diz, né, é o preço básico, e então ele estará sendo repassado a R$8. Apenas há uma diferença, se você quiser adquirir no cartão, então vai ter que assumir a parte do cartão, porque estamos repassando pelo mesmo preço que foi adquirido. Ele fala sobre avivamento verdadeiro, e nós acabamos de cantar Aviva-nos, Senhor. Este é um hino que cantamos há muito tempo nas nossas igrejas, mas aí a gente se pergunta, o que é um avivamento verdadeiro? O texto que nós lemos fala a respeito de algo que nós já testemunhamos aqui através do batismo. Porque dissemos que no batismo nós representamos a morte para a vida velha, onde Cristo não era o Senhor da nossa vida, e a ressurreição para uma nova vida, onde esse senhorio se dá espontaneamente. Nós nos colocamos nas mãos do Senhor Jesus, para que Ele exerça o seu senhorio na nossa vida. O inimigo não faz assim, não espera essa espontaneidade. O inimigo busca tomar posse, ele busca fazer com que você esteja preso de diversas formas. Até hoje pela manhã, tivemos o pastor José Edson Cardoso falando-nos a respeito de liberdade financeira, onde nós temos o controle sobre o dinheiro, sobre as nossas finanças, e não o contrário, que a gente esteja escravizado por elas. De diversas formas o inimigo tenta nos dominar, mas Jesus é aquele que espera que queiramos nos submeter à sua vontade, queiramos estar agindo como servos seus. Nesse texto o apóstolo Paulo diz que eu fui crucificado com Cristo. O texto que citamos de Romanos capítulo 6, verso 4, diz, somos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, andemos nós em novidade de vida. O que é que significa essa novidade de vida? E esse texto diz assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por que nós vivermos a vida de Cristo? Por que é que falamos aqui em servir a Cristo? E aí esse texto vem e diz a razão, porque Ele me amou e se entregou por mim. Nós estávamos condenados, estávamos perdidos, sem saber qual seria o nosso futuro, temendo a morte, por não saber qual será o julgamento que Deus tem para nós, no momento do julgamento final, o que é que vai acontecer, para onde iremos. Mas Deus nos ama ao ponto de enviar Jesus, e Jesus então assume a cruz em nosso lugar. Eu não sei quantos aqui já assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, né? E quando assisti aquele filme, a princípio fiquei pensando, apesar de ter todo o conhecimento da palavra de Deus e do sacrifício de Jesus, comecei a pensar, poxa, parece que o diretor aqui quis exagerar um pouco. Parece que ele quis marcar, chamar a atenção com algo que parece estar um pouco fora. E ao retornar para casa depois do filme, abri o Evangelho de João e fui ler o Evangelho de João, aqueles momentos finais na vida de Jesus Cristo, e comparando o que estava escrito com aquilo que o filme apresentou. E a conclusão a que cheguei é que é bastante possível e provável
que tenha acontecido exatamente daquela forma. O preço que Cristo assumiu em nosso lugar é algo extraordinário, descomunal. O sofrimento de Jesus, e quando a gente olha para aquilo ali, a gente pode até pensar assim, mas aquilo era algo que acontecia com qualquer pessoa que fosse condenada a uma morte por crucificação. É possível, podemos pensar desse jeito. Só que cada um que seria condenado a uma morte por crucificação teria sido por algo que fez. Jesus suportou a cruz por algo que nós fizemos. Jesus suportou a cruz por causa do nosso pecado. Ele suportou a cruz para levar sobre si a condenação do nosso pecado. É por isso que o apóstolo Paulo vem a dizer: o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Ele morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse era o pensamento do apóstolo Paulo. Era isso que ele procurava colocar em prática na sua vida. Que a sua vida fosse a serviço de Cristo. Que a sua vida estivesse então realizando aquilo que Deus tem para cada um de nós. E aí a gente volta à pergunta: o que é então esse avivamento verdadeiro? O que é esse avivamento verdadeiro? A gente vai para as palavras de Jesus Cristo também. E o Senhor Jesus foi aquele que disse: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que Jesus tem para nós é vida que vale a pena. Mas espera aí, pastor, o senhor falou a respeito de ter a vida em serviço a Jesus. Quando a gente pensa em serviço, a gente pensa em trabalho, a gente pensa em cansaço, a gente pensa em algo que pode vir a ser estafante. O que acontece é que servir a Jesus é retornar àquilo para que nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus para realizar a sua vontade. Nós fomos criados por Deus para fazer com que este mundo pudesse estar sendo um lugar especial, agradável de se viver. Tanto é que temos comentado, quando Deus criou o homem e a mulher, os colocou num jardim. Pastor José Edson mencionou que naquele jardim Deus fez até irrigação. Deus fez irrigação de uma forma extraordinária. Deus fez irrigação dizendo que nesse jardim passava um rio. E esse rio, depois que passava no jardim, se dividia em 4 rios. E são citados então 4 rios que eram os maiores conhecidos naquela região. Quer dizer que aquele jardim, se existiam 4 rios enormes na região, que se ficasse sabendo que o rio que regava aquele jardim, é que alimentava esses 4 grandes rios. O que quer dizer também que o projeto de Deus para nós é o melhor. Ele tem a condição de prover aquilo que é o melhor para nós. O desejo de Deus, quando nos criou, foi que pudéssemos estar não apenas desfrutando de um jardim extraordinário, mas que pudéssemos ser participantes desse jardim, que pudéssemos ser participantes da construção de um mundo melhor. Tivemos aqui o testemunho dos jovens do projeto Vencedores com Cristo, no início do culto, e dizendo: sou um soldado de Cristo, um soldado que luta contra a corrupção, a miséria, a prostituição, tantas coisas que afligem este nosso mundo hoje. O projeto de Deus é de que sejamos participantes da vida que Ele tem para o mundo.
Avivamento é sermos instrumentos de Deus, cada dia mais dedicados a esse propósito. Porque o que acontece na nossa vida é que, de repente, como a gente tem que ganhar o pão de cada dia, a gente até chega a pensar que esse pão de cada dia é a gente que ganha. Mas mesmo o nosso pão de cada dia, fruto do nosso trabalho, é Deus que nos dá. É Deus que nos dá em primeiro lugar, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que você possa talvez fazer de trabalho, vai utilizar recursos que são criação de Deus. Mas também de que Ele é que diz. O Senhor Jesus, no início do seu ministério, fez aquele grande sermão chamado Sermão da Montanha. Dentro desse sermão, ele falou a respeito do cuidado de Deus para nós, para conosco. Ele falou que a gente pode pensar nas aves do céu, a gente pode pensar nas flores do campo, e a gente pensa nas aves do céu e ele diz, essas aves, elas não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai do céu as sustenta. E as flores no campo. E então o Senhor Jesus faz a comparação com aquele que foi o rei que teve as maiores posses, foi o rei mais rico da história da nação de Israel. E o Senhor Jesus diz, nem Salomão, em toda a sua riqueza, se vestiu como as flores no campo. A gente pode imaginar como seriam as vestes de Salomão. Salomão que apresentava as suas posses como algo extraordinário. Mas quando a gente olha para uma flor do campo, a gente muitas vezes pode olhar só de longe. A gente pode olhar aquela aparência e já é bela. Mas quando a gente chega perto e a gente vê a característica de uma pétala de uma flor, quando a gente vê os detalhes nos desenhos de uma flor que de longe parece de determinada cor, mas quando você chega perto, quando você se aproxima, você vê a riqueza de detalhes. E o que o Senhor Jesus disse foi, então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele está falando ali no pão de cada dia, ele está falando ali no nosso vestir, no agasalhar do nosso corpo, e ele está dizendo tudo isso vem do Pai que nos sustenta. É por isso que quando trazemos dízimos e ofertas, é também no entendimento de que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos vem dele. E então, quando a nossa vida está assim sustentada por ele, quando a nossa vida foi adquirida pelo Senhor Jesus, foi comprada a preço de sangue, a preço de cruz, é que então nós entendemos a palavra do apóstolo Paulo quando diz, eu fui crucificado com Cristo. Tudo aquilo que nós temos e somos pertence a Deus, é dádiva de Deus, é Ele que coloca nas nossas mãos. E a nossa segurança de salvação, de vida eterna, o perdão que recebemos, foi por conta de um amor tão grande que enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Já tenho mencionado aquela história de uma mãe que tinha apenas um filho, e essa mãe era viúva, e num tempo em que essas circunstâncias eram muito mais sérias, mas esse filho recebeu um chamado de Deus para ser missionário, e ele entregou a sua vida para a obra missionária,
E essa entrega da vida para a obra missionária é resultado de reconhecer que se a salvação foi importante para mim, é necessário que eu possa compartilhar com aqueles que ainda não a têm. E aquele homem então recebeu um chamado de Deus para ir para uma nação distante. E ele precisaria fazer uma longa viagem de navio para chegar até aquela nação. E a sua mãe entende essa dedicação de vida e diz: sim, meu filho, vá, se Deus chamou, atenda o chamado de Deus. Mas agora ela está se despedindo do seu único filho. Ela já em certa idade, tem a certeza de que aquela despedida é provavelmente a última, que não mais chegaria a ver o seu filho. E à medida que agora o filho já a bordo do navio, ela em pé no cais, e o navio começa a se deslocar, e ela vai se deslocando no cais, e o seu filho ali olhando para ela, e ela olhando para ele. Ela sabendo que naquela hora ela estava se despedindo do seu filho, porque entendia, e o seu filho também, que pessoas precisavam de salvação. Pessoas precisavam ouvir a respeito desta mensagem de salvação, de graça, por meio da fé em Jesus Cristo. E à medida que ela vai se deslocando e acompanhando aquele navio que vai aos poucos se afastando do cais, ela diz para o seu filho: agora eu entendo mais de perto o amor de Deus, que entregou o seu filho, porque vidas precisavam de salvação. Ela agora estava entregando também o seu próprio filho, porque vidas precisavam de salvação. O apóstolo Paulo dedicou a sua vida a isto. Ele escreve aos Romanos dizendo assim: eu espero ir até vocês. Ele ainda não tinha ido a Roma, mas ele diz: eu espero ir até vocês, porque aqui na região eu já preguei em todo lugar. Eu espero chegar até Roma e espero ser encaminhado por vocês para chegar até a Espanha, o extremo oeste daquela região. Porque ele entendia: eu fui crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O que ele desejava era que a vontade de Deus pudesse se concretizar na sua vida, que a sua vida fosse o cumprimento do propósito de Deus, para ele e para com as pessoas à sua volta, as pessoas às quais ele pudesse alcançar. O que é o avivamento verdadeiro? O avivamento verdadeiro é a nossa vida à disposição de Deus. É a nossa vida em resposta ao seu amor por nós. É podermos viver cada momento da nossa vida, mesmo no trabalho, mesmo escola, vizinhança, entendendo que nós somos instrumentos de Deus para a realização da sua vontade. E como é que poderemos estar cumprindo com essa sua vontade? Precisamos estar conhecendo cada vez mais a sua vontade através da palavra. Conhecendo cada vez mais o que é que Deus tem para nós, conhecendo cada vez mais como é esse amor de Deus por nós, para não tomarmos uma atitude que a gente pudesse comparar a tanta coisa má que é feita em nome de Deus, e já tem sido feita ao longo da história. Precisamos conhecer cada vez mais esse amor de Deus, esse Deus de amor, para que a vida que Ele tem para nós possa ser colocada em prática.
Oséias vai dizer que devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Precisamos estar buscando a cada dia esse conhecimento da palavra. Precisamos estar na dependência dele em oração. Precisamos então ter um tempo que seja inegociável. Um tempo que tudo mais possa ficar em segundo plano. E separar um tempo então para estarmos na presença de Deus, em oração, na leitura da sua palavra, buscando entender o que é que Deus tem para nós. O apóstolo Paulo fez isso desde o começo. Ele teve um encontro com Jesus Cristo quando estava a caminho de Damasco. Ele estava perseguindo os cristãos e ia a Damasco para prender e trazer preso para Jerusalém aqueles que, sendo judeus, estivessem agora professando a fé em Cristo, seguindo a esse Jesus. Mas no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. E o Senhor diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. No momento que ele entendeu que era Jesus que estava falando com ele, que ao perseguir os cristãos, ele estava perseguindo a Jesus, que Jesus não era simplesmente um líder religioso ou um revoltoso que promoveu um levante, mas que terminou sendo morto. Mas agora Jesus fala a ele diretamente. Era o Filho de Deus que se apresentou diante dele numa luz que superava qualquer coisa, uma luz maior do que o sol ao meio-dia. Era meio-dia no momento em que ele tem esse encontro, e a luz que irradiou ao seu redor era mais brilhante ainda do que o sol ao meio-dia, e ele podia entender que aquela palavra era uma palavra que vinha de Deus. E então, naquele instante, quando Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues, imediatamente ele pergunta: que farei, Senhor? O que tu queres que eu faça? O que é que tu tens para mim? Meu coração agora já deu uma guinada, ele diz. Eu que perseguia, agora estou disposto a fazer a tua vontade. E então ele registra isso nesse texto que nós acabamos de ler. Fui crucificado com Cristo, e assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Mais adiante, Paulo vai dizer que aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo era algo de um preço extraordinário. E ele se coloca como aquele que seria o último merecedor daquilo que Cristo fez por ele. Ele diz que ele era o maior de todos os pecadores, porque ele chegou a perseguir a igreja de Deus. Mas ele diz que a graça de Deus foi maior sobre ele. A graça de Deus é que nos faz ser instrumentos na sua mão. É a graça de Deus que nos alcança com perdão, salvação, vida eterna. É a graça de Deus que nos capacita para servir a Ele. É a graça de Deus que nos faz porta-vozes desta mensagem de salvação. O que é o avivamento verdadeiro? É vida que reflete Cristo. É vida que está a serviço de Cristo. É vida que busca se alimentar em Cristo. É vida que busca crescer no conhecimento de Cristo. É vida que está colocada em oração à disposição de Cristo para aquilo que Ele quiser. O que é que temos na nossa vida como mais importante? Talvez tenhamos nossos objetivos e nossas metas.
É bom ter objetivos e metas na vida, mas é bom submeter esses objetivos e metas diante de Deus em oração. Submeter a Ele aquilo que nós temos como objetivos e metas e ouvir a sua resposta. Porque na resposta dele, Ele estará abrindo os caminhos. E se os nossos objetivos e metas não estiverem também alinhados com o que Ele tem de melhor para nós, é recomendável que repensemos esses objetivos e metas, porque o que Ele tem é sempre o melhor para nós. Por isso um servo de Deus disse certa vez: se Deus me mandar para o inferno, eu vou. O que ele queria dizer é que se Deus mandar para uma situação de vida que seja considerada um inferno, mas é ali que Deus está mandando que ele vá, então ele diz: eu estou pronto a ir, porque Ele dará todas as condições para a realização da sua vontade. E aí nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo no final da sua vida, escrevendo a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. O bom combate foi combatido à medida que a submissão à vontade de Deus estava sendo praticada. Acabei a carreira, fiz tudo que Deus me pediu para fazer, cumpri com tudo que era o propósito de Deus para mim, e guardei a fé, apesar das circunstâncias, apesar das lutas, mas a fé de que Deus está do lado, de que Deus tem a solução final, de que Deus tem a vitória final. O que é que Deus tem para cada um de nós? O que é o propósito de Deus na nossa vida? Que possamos estar buscando este avivamento verdadeiro, possamos estar tirando os empecilhos, possamos estar nos dedicando no que é favorável à realização dessa vontade de Deus em nós, e que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida, que possamos chegar ao final da nossa vida e dizer também como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí eu gostaria de voltar para aquele texto de João capítulo 10, versículo 10, que citamos do Senhor Jesus, que disse: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque-se diante de Deus. E a primeira coisa a pensar é: você já entregou sua vida nas mãos de Jesus? Você entende que Jesus já pagou o preço da sua salvação? E o que Ele coloca diante de nós é a oportunidade de recebê-lo como Salvador e Senhor. Ele coloca diante de nós a possibilidade de abrir o nosso coração e dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador, o Senhor da minha vida. Eu recebo a salvação que Tu operaste na cruz. Lá na cruz Ele estava levando sobre si o nosso pecado, para que nós fôssemos justificados, transformados de pecadores condenados em pessoas justificadas por Jesus, que são tornadas justas diante de Deus, e que nessa entrega o Senhor Jesus vem por meio do seu Espírito Santo morar no nosso interior, vem para ser aquele que está no nosso lado em todos os momentos fáceis ou difíceis. Ele vem para nos ajudar na caminhada, para que possamos seguir avante e guardar a fé, como diz o apóstolo Paulo. Nesse momento você tem a oportunidade, aí no lugar que você está, de
dizer para Deus: sim, Senhor, eu quero que Jesus seja o meu Salvador, o meu Senhor. Mas a cada um que já recebeu a Jesus como Salvador e Senhor, que o Espírito esteja nos incomodando a respeito daqueles que ainda não têm essa salvação. Que possamos nos colocar como instrumentos de Deus para levar a mensagem a outros. Que possamos fazer com que a vida de Cristo possa ser vista através de nós. Que possamos ser espelho de Jesus Cristo para o mundo, que o mundo possa ver Cristo em nós, através de nós, mesmo com as nossas falhas, mesmo com as nossas dificuldades, mas Ele vai estar orientando a nossa vida para que estejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Senhor Deus e Pai, louvamos o Teu nome, agradecemos pelo Teu grande amor por nós, pelo sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar, maior prova desse tão grande amor. Agradecemos pela salvação que temos assim em Jesus Cristo, pela segurança de vida eterna contigo no céu, pela presença do Teu Espírito em nós, a guiar a nossa vida. E assim, Senhor, suplicamos que possamos estar sendo cada dia mais prontos a seguir o Teu direcionamento na nossa vida, a Tua orientação para o nosso viver. Desperta-nos para buscar, através da leitura da Tua Palavra, do estudo da Tua Palavra, através da oração, estar cada dia mais perto de Ti, podermos estar aprendendo mais a Teu respeito, do Teu grande amor, a como sermos servos cada dia mais úteis no Teu serviço, e que assim a Tua luz possa brilhar através de cada um de nós. Abençoa esses 40 dias em que estaremos em oração e jejum, e que, Senhor, o crescimento seja para a Tua honra e Tua glória, para que Jesus seja glorificado no nosso viver. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, que possamos estar nos dispondo a ser submissos a Ti, ao Teu Espírito, à Tua Palavra, e que assim estejamos glorificando a Ti no nosso viver. Leva-nos em paz aos nossos lares, dá-nos uma semana debaixo da Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém.